Sexta-feira, 22 de maio. Hoje celebramos Santa Rita de Cássia, a memória dessa grande santa, uma mãe que nos transmitiu um amor imenso a Deus, passou por provações e superou as dificuldades, conseguiu graças e bênçãos junto de Deus. Que Santa Rita de Cássia seja nosso modelo, exemplo de vida. É bom você depois conferir um pouquinho sobre a história dessa querida santa. E hoje nós vamos rezar com muita fé a hora do Ângelus, agradecendo a Deus por mais uma semana, por tudo de bênçãos que nós recebemos, de graças de Deus durante essa semana, pelas alegrias, pela saúde, pelas realizações. E lembrando sempre de rezar pela paz. Paz nas nossas famílias, nos nossos corações e principalmente pela paz no mundo. Rezemos também por famílias que perderam entes queridos nestes dias, que estão enlutadas, passam pela dor da perda. Rezemos pelos doentes, pelos idosos, pelas famílias. Logo depois da hora do Ângelus, vamos fazer juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho desta sexta-feira, 22 de maio, encerrando mais uma semana com você, é de João, capítulo 21, versículos de 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Jesus disse: Alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E ele disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou teu amigo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderás as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E completou: Siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vendo uma cena logo depois que Jesus aparece para os apóstolos numa noite após a sua morte, antes de subir a Deus, subir aos céus.
Jesus aparece no mar onde os pescadores estão pescando, onde seus discípulos vão pescar. Eles estão tão tristes, desconsolados diante da morte de Jesus, e Pedro fala: eu vou pescar. E os apóstolos seguem Pedro e vão pescar. E Jesus aparece para eles na margem do mar, pede algo para comer, come com eles, e depois Jesus faz essa pergunta a Pedro. Olha para os outros e dirige-se a Pedro e diz: Pedro, você me ama? Pedro diz que sim, que ama, que é amigo de Jesus. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu és meu amigo? Tu me amas mais do que estes aqui? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim. Jesus sempre diz nas respostas, quando Pedro responde, Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz essas perguntas 3 vezes, a mesma pergunta para Pedro, para colocá-lo à prova, para confrontar se realmente Pedro o ama e está disposto a seguir aquilo que ele precisa seguir, a cumprir a missão que Deus destinou para Pedro. E Jesus diz: quando era jovens, mais jovens, você ia para onde queria. Mas quando estiver velho, você vai oferecer as mãos, alguém vai pegar nas suas mãos e vai levar você para onde você não quer ir. Jesus estava falando da morte com que Pedro ia glorificar a Deus. Pedro ia se entregar prontamente ao martírio, por amor a Jesus, por amor a Deus. E o Evangelho de João nos narra essa história. João conta tudo isso aqui depois que ele viveu tudo isso. João testemunhou. E João sabe da morte de Pedro, depois que Pedro é morto, é martirizado, e esse evangelho é escrito. João já sabia também o que aconteceria a Pedro. Por isso ele escreve com essa clareza. E essas perguntas que Jesus faz a Pedro 3 vezes, justamente para lembrá-lo de que ele o traiu 3 vezes. Com certeza Pedro estava com a consciência muito pesada, porque havia negado Jesus por 3 vezes. E Jesus faz essa pergunta para saber se ele realmente o ama por 3 vezes. Testando a fé de Pedro, a fidelidade, o amor de Pedro. Mas Pedro confirma esse amor e essa fidelidade a Jesus. E Jesus também nos pergunta hoje, nos questiona: você me ama? E nós devemos estar sempre prontos para responder: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo e te sigo, cumpro a minha missão neste mundo, obedecendo ao Santo Papa, fiéis ao Papa, que é o sucessor de Pedro, que são os papas que vieram depois de Pedro, estão substituindo Pedro na condução dessa igreja, apacentando as ovelhas, alimentando as ovelhas. Em alguns evangelhos fala só: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós vimos: alimente as minhas ovelhas, apacenta, alimente as minhas ovelhas. E o Papa vem fazendo isso ao longo da história. Depois da morte de Cristo, Pedro assume a missão de conduzir a sua igreja, conduzir essa barca que é a igreja, que antes ele era pescador de peixes e torna-se pescador de homens. O Papa é a imagem de Pedro para nós cristãos. Por isso nós provamos o nosso amor a Deus, aceitando as nossas cruzes, aceitando cumprir a nossa missão neste mundo. Cada um tem a sua missão. Desde que nós fomos batizados, nós fomos chamados para cumprir a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus, membro desta igreja, dessa barca de Jesus. Por isso nós confirmamos esse amor, sendo obedientes ao nosso Papa. Que Deus nos abençoe, nos dê muita fé, muita sabedoria, que tenhamos um ótimo e abençoado final de semana. Oremos.
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.